Treino em Foco responde e hoje nós vamos responder ao João Reis, que é fisioterapeuta, e nos mandou uma pergunta aqui sobre métodos de avaliação postural. Ele quer saber aí dentro de dois métodos bem conhecidos assim, qual o mais eficiente. É o que nós vamos debater um pouquinho, conhecer um pouquinho na postagem no vídeo de hoje. Acompanha aí. Bom pessoal, como eu coloquei na chamada do vídeo, o João Reis, ele coloca a seguinte pergunta bem curta e bem específica, né? Bem pontual. Sou fisioterapeuta e gostaria de saber sobre avaliação postural subjetiva e objetiva. Qual a melhor? Obrigado. Bem, João, veja bem, a própria pergunta já dá alguns entendimentos, né? A avaliação subjetiva e objetiva. Quando nós temos um método que é objetivo e quando nós temos um método que é subjetivo, normalmente nós temos que optar pelo método objetivo, que é mais seguro. E aqui eu vou trabalhar então para responder ao João e instrumentalizar os demais seguidores do Treino em Foco, eu vou trabalhar com a ideia de duas avaliações posturais que nós vamos inclusive abordar no nosso curso de postura que está sendo divulgado aí pelas mídias Treino em Foco. Eu vou trabalhar com a ideia da simetrografia, que é um quadro que nós temos inclusive um vídeo gravado sobre avaliação postural cimetográfica. Vocês vão ver aqui no link ao lado esse vídeo, um vídeo bem longo, na verdade, de 30 minutos, onde eu apresento uma avaliação postural cimetrográfica com o Jefferson. Nesse vídeo, se vocês observarem esse vídeo, vocês vão verificar que esse método é um método cimetográfico e ele é considerado subjetivo, porque nós vamos colocar o indivíduo naquela posição e vamos observar o seu posicionamento corporal em diferentes regiões. Então, posicionamento da cintura escapular, posicionamento dos joelhos, posicionamento da coluna, posicionamento da pelve, isso tudo no visual. Então, sendo uma avaliação visual, ela se torna subjetiva, porque nós vamos caracterizar o nível do desvio. Então, por exemplo, analisando esse vídeo com o Jefferson e colocando ele de lado, de perfil, nós podemos, por exemplo, identificar, eu não me recordo agora bem aqui da análise postural que eu realizei com o Jefferson, estou aqui colocando pontos específicos. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu avaliando o Jefferson, observe a pelve dele e a região lombar e caracterize o Jefferson com uma leve hiperlordose lombar, do normal para uma leve hiperlordose. Talvez um outro avaliador avaliando a mesma situação com o Jefferson, no mesmo momento, possa chegar à conclusão que para ele o Jefferson não apresenta essa leve hiperlordose. Na verdade ele tem uma curvatura um pouco mais acentuada, mas ainda dentro de parâmetros normais. E para mim talvez aquilo se torne leve, uma leve hiperlordose. Essa dúvida que pode gerar entre dois avaliadores é justamente pelo método ser subjetivo e visual, ser qualitativo, subjetivo e visual. Então, alguns autores que estudam os métodos colocam essa característica, inclusive ele já foi estudado. Esse método já foi estudado, comparado com o método que eu vou descrever agora, que é o biofotogramétrico, e foi verificado que um método biofotogramétrico é mais preciso. Mas o que é um método biofotogramétrico e por que ele é mais preciso? Porque esse método de avaliação postural por biofotogrametria, nós vamos colocar o indivíduo sem a necessidade do cimetrógrafo, ao lado de um fio de prumo e vamos demarcar determinadas regiões anatômicas de referência com marcadores, esferas marcadoras em determinados pontos e vamos fotografar esse indivíduo. A partir desse procedimento, nós vamos levar essas imagens para um software de avaliação física. E a partir desse software nós calibramos a imagem, ou seja, verticalizamos ela perfeitamente com o uso do fio de prumo. E a partir disso nós começamos a usar essas referências que foram demarcadas com essas esferas de demarcação anatômica, nós começamos a gerar segmentos de reta e avaliarmos a análise postural do indivíduo. Então, por exemplo, nós podemos botar na borda lateral do acrômio esquerdo, borda lateral do acrômio direito, e é o que se faz, e essa demarcação depois no software de avaliação nós unimos com uma linha reta conectando essas duas marcações. E essas duas marcações, se o indivíduo apresentar uma cintura escapular alinhada, ela deve estar 0 grau quando nivelada com a horizontal. Ela deve estar totalmente horizontalizada, portanto o ângulo desse segmento de reta com a horizontal deve ser 0 grau se o indivíduo estiver e apresentar um nivelamento de cintura escapular perfeito. Agora, por exemplo, se o indivíduo apresentar, exagerando, um desnivelamento forte da cintura escapular, como eu estou mostrando aqui, ele vai abrir um ângulo entre esse segmento de reta formado entre os dois acrômios com horizontal. E aí ele pode abrir um ângulo de 1, 2, 5, 10 graus,
Quanto maior o ângulo que ele abrir em relação horizontal, maior será o desvio postural desse cinturão escapular. E vejam bem agora, se foi 1 grau para mim, para o outro avaliador também será 1 grau. Se foi 5 graus que eu identifiquei no software para esse desnível de cintura escapular, para mim, o outro avaliador também terá o mesmo resultado, 5 graus. Então não há questões subjetivas na avaliação, pelo contrário, ela é quantitativa, objetiva. Com a foto e com os ângulos, nós transformamos o desvio postural em número e, portanto, transformando em número, nós temos agora uma avaliação quantitativa, obviamente, e objetiva. Não há pontos de discussão para o grau de desvio. Se o grau de desvio encontrado foi 10 graus, que é um grau elevadíssimo de desnível de cintura escapular, qualquer avaliador que avaliar essa imagem pelo método biofotogramétrico dentro de um rigor metodológico vai chegar na mesma conclusão dos 10 graus. Por isso o método se torna objetivo. Diferentemente da biofotogrametria, da cimetrografia, que é subjetivo, visual e qualitativo, que vai caracterizando o desvio. E depende muito, mas muito mesmo, da treinabilidade e da visão do indivíduo que avalia, fisioterapeuta ou educador físico. Então, João Reis, essa é uma colocação importante, esse é um ponto importante, em que educadores físicos e fisioterapeutas devem ter cuidado ao realizarem a avaliação postural. No curso que nós vamos ministrar dentro de dias no Treino em Foco de forma online, nós vamos trabalhar com o método quantitativo objetivo, que é o método da biofotogrametria, para identificação do desvio e depois, posteriormente, também o que fazer dentro de uma sala de TRP, dentro de uma sala de treinamento resistido com peso, qual a lógica que nós podemos trabalhar nos exercícios para correção desses desvios posturais. Então isso vai estar incluído dentro do curso que nós vamos ministrar online, que já está, na verdade, sendo divulgado pelas mídias Treino em Foco. Então eu acredito aqui ter respondido ao João Reis. Na verdade, o método mais adequado seria o método objetivo. Comparando esses dois que eu comentei hoje, seria o método biofotogramétrico. Mas isso não descredencia o método cimetrográfico ou com fio de prumo segundo parâmetros de Kendall, por exemplo. Então são métodos ainda que podem ser utilizados, têm a sua lógica de utilização, são métodos importantes que contribuem principalmente para o treinamento do avaliador, mas a evolução científica também vem apresentando outros métodos de avaliação. E esse é um ponto importante também para a gente fazer um último toque aqui nessa postagem de hoje do Treino em Foco para os profissionais da educação física, que façam e aprimorem os seus métodos de avaliação postural, porque nós precisamos dessas informações para trabalhar em muitas questões dentro do treinamento resistido com peso, dentro das salas de musculação das academias. Com essas avaliações e com os dados dessas avaliações posturais, irão nos subsidiar na prescrição do exercício, irão nos ajudar a fazer uma prescrição de exercício mais qualificada no intuito de correção do desvio postural ou de minimização desse desvio postural. Fica então essa orientação e esse alarme, essa questão que o Treino em Foco levanta nesse momento. Ok, pessoal? Então, João Reis e demais seguidores do Treino em Foco, eu me despeço agora. Mais uma vez agradeço a todos mesmos, os seguidores do Treino em Foco que estão compartilhando os nossos materiais, ajudando a divulgar o nosso material. São mais 600 vídeos hoje já postados sobre diferentes âmbitos da educação física, do treinamento na educação física, que a gente busca contribuir com os profissionais da educação física e demais profissionais da saúde, por que não? Então, muito obrigado a todo seguidor que está compartilhando e ajudando a divulgar o nosso material. Muito obrigado mesmo. Por hoje era isso. Um grande abraço, até semana que vem. A gente se vê. E analisando essa questão anatômica da sua origem ser na escápula e não no húmero, nós podemos interpretar que também se relaciona essa região, essa cabeça longa do tríceps braquial com a articulação glenumeral, com a articulação do húmero. E aí nós podemos interpretar que essa região, essa cabeça longa,